Hoje é dia 27 de maio do ano 2018. É um domingo. Estamos próximo de 14 horas. É hora de celebrar saúde através das ondas milagrosas da Rádio Mundial. Como sempre falo na introdução das minhas jornadas, eu sou um médico que me dedico a doenças crônicas do sistema músculo-esquelético, que se manifestam como dor de cabeça, dor no pescoço, dor nas costas, nos braços, nos ombros, dor na região lombar, dor nas pernas, dor ciática, dor nos quadris, joelhos, tornozelos ou pés. Então, a minha vivência com doentes crônicos. E os doentes crônicos têm sempre longas histórias para contar a respeito da sua doença, desde o dia que elas apareceram até o momento presente do horário da consulta. Por isso, as minhas consultas são marcadas de hora em hora, né? Eu não tenho como consultar um paciente crônico em 10 minutos. Não é possível, né? Eu tenho que tirar uma história clínica bem feita. Depois, se o doente deixou de relatar alguma coisa, eu passo por um interrogatório complementar. Depois, em seguida, eu faço um exame físico. Depois, eu tento colocar hipóteses de diagnóstico, né, que vão ser confirmadas por exames subsidiários. E para os transtornos musculoesqueléticos, os melhores exames subsidiários são os exames de imagem. Começando por radiografia, ultrassom, tomografia computadorizada e ressonância nuclear eletromagnética, por exemplo. Esses exames de diagnóstico, eles confirmam a hipótese de diagnóstico. E o foco da medicina é estabelecer o diagnóstico. Eu tenho que saber qual o diagnóstico. Em cima do diagnóstico decorre o tratamento, se é que ele existe. Entende? O tratamento visa restituir saúde para o necessitado doente. E, de preferência, conseguir a cura. Embora, como eu sempre digo, nós médicos evitamos a palavra cura, porque ela é uma palavra curta, mas de grande responsabilidade. Então, nós preferimos utilizar a expressão resultado satisfatório, né? Hoje nós vamos falar sobre uma cura espontânea, certo? Para os médicos, nós chamamos de cura espontânea, mas para os místicos, eles chamam de milagre de cura. Entenderam? Então, vejam bem, todos perguntam, né? Eu recebo perguntas de várias fontes. Quero até aqui destacar que o meu WhatsApp, se quiserem fazer pergunta, meu WhatsApp é 11 9 6224 1500. Meu WhatsApp, se quiserem fazer perguntas para o Dr. Rui Mercúrio, meu WhatsApp é 11 9 6224 1500. Meu e-mail é rui.mercurio@ig.com.br. E o telefone da minha clínica é 11 3661 4243. Quem atende as mensagens que eu recebo por telefone são duas senhoritas, a Patrícia e a Amanda. Então, quem ligar no meu consultório, no 3661 4243, procure falar com a Patrícia ou com a Amanda. E eu vou receber a mensagem que elas vão trazer a mim. Entendeu? Eu também faço palestras sobre cura de doenças, sobre cura mental, cura espiritual. Faço palestras em igrejas, escolas, associações, clubes, entidades da área de saúde, por exemplo, entenderam? Faço palestras. Consulte-me sobre as palestras que faço. Muito bem. Mas sempre há uma insistência incrível das pessoas perguntarem por que a sua jornada se chama Cura pela Medicina Espiritual. Até escrevi um livro sobre isso.
Muito bem. Não é tão simples falar sobre cura espiritual. Eu sempre falo muito aqui sobre cura mental, né? Existe a cura científica, médica, né? Depois, tem curas pela medicina alternativa, né? Até a hipnose é considerada uma medicina alternativa, embora não é muito bem-vinda em todas as esferas médicas, entendeu? Ela não é considerada uma terapia, não. Ela é considerada uma ferramenta auxiliar da terapia, entenderam? Mas vejam bem, eu atendo também em minha clínica sofredores crônicos do sistema músculo-esquelético que são religiosos, ministros, pastores, bispos, madres, pessoal católico, protestante, budista, enfim, essas pessoas religiosas também sofrem de males físicos e eles buscam também assistência médica, entende? Por quê? O médico ele está abaixo de Deus, em termos de proporcionar recursos de saúde ao necessitado doente, entenderam? Então vejam bem, nós médicos, por conta das próprias escolas médicas que existem, nós somos despreparados para uma cura chamada cura mental, que é a cura direcionada especialmente para doenças psicossomáticas. Eu sempre repito isso pela sua enorme importância, entendeu? Não importa o rótulo, incrível, né? O rótulo pode ser asma, bronquite, psoríase, colite ulcerativa, tá? Pode ser calvície, pode ser cabelos brancos, pode ser obesidade, pode ser hipertensão, pode ser diabetes ou pode ser câncer. Vários desses rótulos de doenças podem ser psicossomáticas. E a cura mental, né, é específica para a doença psicossomática. Porque se a mente criou uma doença, é obrigação dela reverter o processo e retornar saúde ao doente. E sempre a cura mental é uma autocura, ou seja, ela é de dentro para fora. Mas vejam bem, ela é muito influenciada por fatores externos, mesológicos, entenderam? Então, o carisma de um curador mental, o ambiente de um templo religioso, né? A fé religiosa, né? A devoção a pessoas que tiveram uma vida santa, como Madre Teresa de Calcutá, São Judas Tadeu, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima, enfim, vários ícones religiosos podem favorecer, são fatores catalisadores, fatores favorecedores da cura mental. Entenderam? Não há grandes mistérios nisso. As pessoas fazem grande mistério. Não. É que é desconhecimento, né? Tudo que é desconhecimento é relativamente misterioso, entenderam? Mas isso é fluido, é uma coisa que flui, entende? A cura mental, ela é efetiva, ela existe, entende? Mas o desempenho maior da cura mental é feita por religiosos e não por nós médicos, entenderam? Então, muitas curas nos templos religiosos, que eles chamam de cura espiritual, na verdade é cura mental. Isso não tira o mérito dos espaços religiosos de produzirem curas. Não, de fato, né? Eles produzem muitas curas, né? Eles às vezes mostram exames médicos
que rotulavam aquele paciente de incurável. E no espaço religioso, o doente encontrou a cura. Entenderam? Isso é efetivo, quer dizer, não sou eu que estou inventando isso. Isso está aí hoje, para quem quiser saber que isso existe, entende? E para um doente que recebe um rótulo de incurável, conseguir uma cura é a maior bênção que ele pode receber. Porque quando a medicina rotula você de doente incurável, ela já te liquidou. Entenderam? É terrível esse diagnóstico. Ah, você tem uma doença incurável. Não. Na nossa clínica, nunca eu usei uma expressão desse tipo, entende? Não, as doenças são de cura mais difícil, de cura muito mais demorada, de tratamento, elas podem deixar sequelas, mas vai daí até você rotular uma doença como incurável? Não, isso é muito pesado para um doente que já está fragilizado pela sua própria doença, entenderam? Então, a cura mental é uma ferramenta efetiva de cura. Mas hoje eu quero me aprofundar muito mais, né? E falar por que o meu programa se chama Cura pela Medicina Espiritual. O que é a medicina espiritual? É uma nova dimensão de cura, entende? Também eu quero explicar que não tem nenhum mistério aqui. E que cura espiritual não tem a ver com doutrina espírita. Não. É outra coisa. Eu frequentei doutrina espírita durante 2 anos para conhecer a doutrina. E posso até elogiar a doutrina espírita. Não sou espírita, em absoluto. Mas todas as filosofias, todas as religiões, sempre têm mensagens engrandecedoras, né, consoladoras e até curadoras, né, do ser humano, né? Hoje a ciência aceita que até as orações são ferramentas efetivas que ajudam na cura de doenças. Entende? Quando é doença, a presença médica é obrigatória. Entende? O médico é um profissional formado para saber lidar com doença e saber conduzir os esquemas de tratamento. Então, mesmo nas medicinas alternativas, a presença médica tem que ser obrigatória, porque é o critério médico que pode denunciar o perigo de uma terapia, por exemplo, entende? Ou pode utilizar um placebo sem que isso vá prejudicar o doente, entenderam? Então, o critério médico é fundamental. Você pode chamar a cura de qualquer nome, mas a presença médica é obrigatória, entenderam? A presença médica é obrigatória. Ninguém nesse mundo atual que eu conheço pode se intitular de curador. Não. Ninguém é curador. Não. Você pode favorecer a ocorrência de uma cura. E se você for médico, essa possibilidade é muito maior. É muito maior. Agora, para os doentes crônicos, não tem só uma ferramenta de cura, entenderam? Porque uma só eles já experimentaram. Eu que atendo transtornos físicos do sistema músculo-esquelético, se eu falar para o doente, você vai fazer fisioterapia? Ele diz para mim, eu já fiz mais de 100 sessões e não resolveram. Ah, não, você vai fazer hidroginástica. Ih, já fiz hidroginástica e não resolve. Não, você vai tomar tais inflamatórios. Ih, conheço todos, eles não funcionam. Para mim são água. Entenderam? Entenderam? Então, na verdade, é o concurso de várias ferramentas de tratamento. Isso pode ser mais eficiente para o doente crônico que já se arrasta há muitos anos. Entenderam? Então, todos perguntam. Então, você fala em cura espiritual. Não tem a ver com a doutrina espírita, como falei. Existem curas atribuídas à doutrina espírita. Não sou eu que vou julgar isso. Entenderam? Entende? Então, eu tenho até simpatias pela doutrina espírita, como tenho uma grande simpatia
pela doutrina do budismo, né? Que parece que o budismo não é considerado nenhuma religião, é uma doutrina, né? É um modo de vida, de encontrar a felicidade, o bem viver, entenderam? Então, todas as religiões são bem-vindas. Eu conheço muitas religiões, frequentei muitas igrejas, muitos espaços religiosos, entenderam? Em busca de resposta a duas perguntas incríveis, né? Quem é Deus e quem sou eu? E eu não me furto ao desejo de cada vez que eu atendo um religioso, como médico, né, de perguntar a ele quem é Deus e quem sou eu, né? São perguntas realmente muito embaraçosas. Não digo só para os religiosos, para todo mundo. Aí vem os religiosos e diz para mim, você é médico e quer falar sobre religião? Eu tenho 5 anos de teologia. Né? É a mesma coisa um advogado querer falar sobre medicina ou um médico querer falar sobre direito. Né? Qual é a tua competência para falar sobre isso? Mas eu sou um eterno buscador de conhecimento. Entendeu? Um eterno buscador de conhecimento. Né? Então, vejo vocês, para falar sobre cura espiritual, que não tem nada de misterioso, é uma coisa muito linda, muito importante, né? Vejam vocês. Eu vou ter que falar sobre uma coisa chamada genialidade, né? Genialidade. Eu vou citar, eu até escrevi aqui, porque é difícil lembrar de muitos nomes, né? Eu até escrevi aqui alguns gênios. E toda vez que na minha frente eu descobri um gênio, eu buscava ler a biografia do gênio. Então, muito do meu conhecimento vem de eu ser um buscador de por que aquele indivíduo ele era um gênio. Que qualidade é essa chamada genialidade? Entendeu? Então, vejam vocês, se eu falar Bill Gates, muita gente vai saber quem é esse nome. Se eu falar Leonardo da Vinci, muita gente vai saber. Se eu falar em Albert Einstein, se eu falar em Thomas Edison, se eu falar em Júlio Verne, se eu falar em Sócrates, se eu falar em Euclides, Pitágoras, Santo Agostinho, se eu falar em Louis Pasteur, se eu falar em Jesus Cristo, se eu falar em Buda, se eu falar em Santos Dumont, se eu falar em Guglielmo Marconi, ninguém hoje conseguiria falar num telefone celular sem que esse senhor, chamado Guglielmo Marconi, tivesse pela primeira vez dito ao mundo que era possível se comunicar sem fio, através do próprio ar. Entenderam? E isso, põe chão muitos anos atrás. Muitos anos. E não esqueço desse nome, Guglielmo Marconi. Todos esses nomes que eu citei são incríveis portadores de genialidade. Né? Galileu Galilei, Fleming, inventor da penicilina, Lucas, Paulo, Pedro, Allan Kardec, Padre Vieira, Copérnico, John Dalton. John Dalton foi quem estabeleceu o estudo da estrutura atômica molecular das matérias. Sigmund Freud, pai da psicanálise. Seu discípulo direto, Carl Gustav Jung, um gênio. E Carl Gustav Jung, ele se interessava muito por ocultismo, né? Então vejam vocês. Esse universo tem 2 departamentos importantes. O universo é um só. Por isso ele chama universo. Porque ele é único. Não há como dividir o universo. Não, ele é um só. Não tem plural, é singular. Mas prefeito de conhecimento, prefeito
vamos dizer, didático, eu divido o universo em 2 departamentos importantes. O universo do conhecimento e o universo do desconhecimento, né? Então vejam vocês, nós médicos somos verdadeiramente cientistas. E na nossa cultura ocidental, copiada dos modelos europeus e norte-americanos, nós somos educados à luz da ciência. Então a nossa cabeça, ela é fechada no sentido de que nós somos formados no princípio do ver para crer. Então esse é o princípio estritamente científico. E toda vez que se fala no crer para ver depois, então o establishment científico treme na base. Entenderam? Não. Ele só se atém ao conhecimento. Esse conhecimento, esse universo de conhecimento, foi ampliado muito quando se inventou o dispositivo chamado microscópio, que revelou um universo chamado microcosmos. E esse universo do conhecimento ampliou-se muito quando se inventou um dispositivo chamado telescópio, que revelou ao universo o macrocosmos. Entenderam? Então esse universo é do conhecimento. Mas a cura espiritual, ela pertence a outro universo, que é o universo do desconhecimento. E vejam vocês, nós podemos ser muito inteligentes, ou podemos ter 5 diplomas universitários, mas o seu conhecimento é desse tamanhinho, é minúsculo, perto do universo do desconhecimento. Porque o que nós desconhecemos é gigantesco, perto do que nós conhecemos. Entenderam? Perto do que nós conhecemos. E a cura espiritual, ela pertence ao universo do desconhecimento. E como que esses gênios que eu citei conseguiram estabelecer descobertas incríveis para o bem da humanidade? Mas vejam bem, um gênio, ele só deve ser exaltado quando ele usar a genialidade para o bem da humanidade. Entendeu? Eu vou citar 2 gênios aqui que foram um grande desastre para a humanidade. Um deles se chamava Hitler. O Hitler usou a sua genialidade para o mal. Entenderam? Teve um religioso chamado Jim Jones que pregava o suicídio como salvação para os seres humanos e conseguiu 150 seguidores se suicidassem. Foi um suicídio assim, uma coisa absurda, entendeu? Então, a genialidade, né? Vamos chamar Jesus Cristo, né? Louis Pasteur, da vacina, Santos Dumont, da aviação, né? Paulo, apóstolo, Bill Gates, da computação, Leonardo da Vinci, visionário do futuro, Júlio Verne. Então, foram gênios. Fleming, inventor da penicilina, né? Thomas Edison, da lâmpada incandescente. Então, foram gênios que usaram a sua genialidade para o bem. E isso tem que ser exaltado. Padre Vieira, Santo Agostinho, né? Então, por que alguns seres são gênios? Não, eu diria a vocês, todos nós somos gênios. Eles desenvolveram a genialidade. Mas é incrível, olha, o nosso tempo hoje está se esgotando de novo. Entende? E eu não tenho como ficar falando de cura espiritual num programa só, entende? Por outro lado, eu não posso só falar disso, entende? Porque chegam muitas perguntas sobre ciência médica, medicina, dor, problema de coluna e tal. Então, eu fico tentando responder vários tipos de perguntas. O que eu quero dizer a vocês que cura espiritual, embora eu seja um médico, entende? Eu sou um estudioso e um buscador das religiões, entende? Onde eu busco conhecimento religioso também em prol dos meus doentes. Como não? Como não? Né? Existe um raciocínio científico no qual todos nós somos formados na cultura ocidental.
Mas existe um raciocínio religioso e existe um raciocínio filosófico, né? Todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então, esse é um raciocínio filosófico. E existe o raciocínio intuitivo. É aí que entra a genialidade, entendeu? Mas o tempo de hoje se esgotou. Mas eu prometo falar, nas próximas jornadas, continuar falando sobre isso, que é muito interessante, entende? É misterioso porque pertence ao universo do desconhecimento ainda. Tá? Se quiserem conhecer meu trabalho como médico, eu tenho consultório na Avenida Pacaembu, em São Paulo, número 1024, 1024. O telefone da minha clínica é o 11 3661 4243. Muito obrigado por toda essa atenção que dispenso ao meu programa. Espero estar com vocês na próxima oportunidade do próximo domingo às 14 horas, aqui pelas ondas milagrosas da Rádio Mundial. Sejam todos muito felizes, tenham todos muita saúde. Até lá!